Aí, entrou aí? Não. Tá ao vivo aqui. Não? A Denise. Oi, Denise. Ju. Oi, Ju. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui pra gente ir ouvindo. Enquanto todo mundo entra. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Era uma vez gritos pela casa. Vou conversar um pouquinho hoje sobre os traumas da infância. Criança rejeitada. Tá dando pra ouvir? Era uma vez menino que sentiu. Oi, Sandra. O abuso marcou. Oi, Júlia. Deninho tá aí também, que eu vi. Boa noite, gente. Vamos entrando, vamos falando de onde vocês estão. Moderador. Só arrumando aqui. Aí, amor. Oi, Ariane. Seja bem-vinda. Oi, tia Dineia. Davi. Tá dando pra ouvir certinho? O som tá bom, gente? Era só eu e a humilhação. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou quando você não estava lá. Não julgue o pecado. Oi, Palmira. Palmira tá por aí? Denilce. Ainda bem que Cristo me encontrou. A música tá alta. A música daqui a pouco eu já vou tirar. É só por enquanto o pessoal ir entrando. Boa noite, gente. Boa noite. Oi, Palmira. Você tá por aí? Um abraço pra você. Saudade de vocês aí. Oi, mãe. Entra, Heitor. O Heitor quer participar também, gente. Não. Só queria bolo. Vamos começar aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os traumas da infância, como que eles afetam a nossa vida, né, quando adultos. Então, primeiro vamos falar o que é um trauma de infância, né? Só deixa eu colocar uma musiquinha aqui de fundo, gente.
Peraí. Bem-vindos vocês que estão entrando. Então, vamos falar sobre traumas de infância hoje. E o que é um trauma de infância? A gente pode dizer que um trauma de infância é um evento, alguma coisa que aconteceu lá na nossa infância, que afetou de certa forma, que até hoje causa efeitos em nós, né? E como que a gente pode identificar esses traumas, né? Geralmente, quando ainda é criança, a gente e essa criança passou por um trauma, se essa criança tem pesadelos, flashbacks, dificuldade para dormir, choro constante ou falta de emoção, comportamentos agressivos, dificuldades para se concentrar, medo intenso de situações ou lugares, isolamento social, alterações no apetite e ataques de pânico. Se essa criança, né, quanto ainda criança, tiver esses sintomas, a gente pode dizer que ela sofreu algum trauma, né? Passou por algum trauma que está afetando ela. Então, mas desde o começo, vamos dizer assim que... Oi, vó! Um beijo, vó Rosa. Te amo, tá? Com saudade. Vamos dizer assim. Quando nós nascemos, nós somos como uma folha em branco, né? E tudo que nós vivenciamos durante toda a nossa vida, ela é colocada ali naquela folha. Então, se passamos por traumas, se passamos por coisas boas, tudo fica ali registrado. E aquilo ali vai gerar a nossa identidade, né? E muitas vezes pode ser que vivenciamos coisas que vai nos afetar naquele momento, mas que por algum tempo vai ser negligenciado. Pode ser negligenciado e aquilo vai afetar a vida adulta, né? E como que esses traumas podem afetar a nossa vida adulta? Pode afetar de diversas maneiras, incluindo efeitos físicos, como o estresse crônico causado pelo trauma, que pode levar à hipertensão, doenças cardíacas e outros problemas de saúde. Também a gente pode entender que na nossa vida emocional também, né, somos afetados de certa forma, porque pode ter atitudes nossas que vêm sendo... que a gente não sabe que a gente tem essas atitudes, tipo, muita timidez, muita falta de confiança, né? Medo demais. Isso tudo pode ter uma raiz lá na nossa infância. Hoje de manhã eu ouvi numa live, eu ouvi da pastora Ângela, e ela falou assim que a gente costuma dizer, né, pelos frutos nós conhecemos a árvore, mas pela raiz a gente pode conhecer o fruto, porque ela deu exemplo, tipo, como se o fruto estraga no pé. Se for madurar no pé, ele acaba apodrecendo, né? Tipo, a gente já teve uma casa que tinha um pé de manga, que nenhuma manga de lá prestava. Se a gente deixava crescer lá, ela apodrecia. E ela falando que na casa dela também aconteceu assim, e aí ela chamou alguém que era especializado nessas coisas, e ele falou assim, ó, vamos examinar a raiz para ver
qual é a causa disso. Aí examinou a raiz, encontrou a causa, tratou a causa e a partir daquele momento os frutos começaram a dar bom, né? Foi resolvido o problema. E assim também é a gente. Então, muitas vezes a raiz dos nossos problemas está lá na nossa infância, coisas que às vezes o nosso inconsciente, ele recalca, ele meio que faz a gente esquecer que aconteceu, mas fica ali aquela consequência, né? E a gente acaba tendo atitudes, se desenvolvendo de certa forma que não é, tipo assim, a gente quer ser de uma forma, mas acaba sendo de outra e não entende o porquê daquilo, é algo que bloqueia, né? Tipo um bloqueio. E às vezes a raiz está lá na infância. E quais são os traumas da infância, assim? Geralmente são 5 traumas, assim, os principais, né? Que é rejeição, abandono, humilhação, traição e abusos, né? Abusos de todo tipo de jeito, tanto físicos como psicológicos. E tudo isso gera coisas ruins em nós, né? Vamos dar um exemplo de... Vou dar o meu exemplo, né? Que pensava que não tinha trauma nenhum. Pensava que não tinha trauma nenhum, mas era uma pessoa muito tímida, não conseguia me relacionar direito com as pessoas, fechada, né? Fui taxada muitas vezes de metida, orgulhosa, mas na verdade eu só tinha um medo da rejeição, né? Porque quando pequena me senti rejeitada. E isso foi causando em mim barreiras, foi causando em mim bloqueios que até hoje ainda a gente vem lutando para quebrar isso e viver a vida que Deus tem para nós, né? O que causa muitas vezes também as crenças limitantes, né? Que a gente ouve, você é burro, você fala demais, você tem que ficar quieto, tagarela, né, Júlia? Sua língua vai gastar? Ainda bem que não te bloqueou, né, Júlia? Mas às vezes as pessoas ao nosso redor que não tiveram esse entendimento que nós temos hoje com as mídias, né? A gente pode estar mais a gente pode ter mais conhecimento, né? Buscar mais sabedoria e entender, né? Tratar as crianças de hoje de uma forma diferente. Mas antigamente nossos pais, as pessoas que nos cercavam, eles deram o melhor dele. Eles deram aquilo que eles tinham, né? Para nos moldar, para nos educar, para fazer de nós pessoas boas. Mas muitas vezes aquilo que eles faziam pensando que seria uma coisa boa, isso causou em nós feridas que de certa forma nos bloquearam quando adultos, né? Fazendo a gente muitas vezes, às vezes, ser uma pessoa difícil, não entender, querer as coisas sempre do nosso jeito, e aí a gente, mas aí a gente pode ressignificar, né? Hoje, com todo o entendimento que a gente tem, a gente ressignifica, dá um novo significado para aquilo, procura entender, perdoar as pessoas, né? Porque deram o melhor. E crescer com isso é muito, muito importante, né?
E eu não sei se eu já falei, mas vamos falar as consequências de um trauma da infância, né? Além de tudo isso que eu já falei, pode incluir problemas de saúde mental, relacionamentos interpessoais difíceis, baixa autoestima e até mesmo problemas de saúde física, né? A criança pode ter dificuldade para se relacionar com os outros, para se concentrar na escola ou para lidar com as emoções. Então, hoje a gente vê muito disso, né? De crianças que têm dificuldade, né? Desde pequenas já tudo que é impresso ali já faz com que tenhamos dificuldade nisso, né? Em relacionamentos, de se concentrar na escola, de tudo isso, porque às vezes está ali num ambiente que é tóxico, né? Tá em casa, num ambiente nocivo, às vezes chega na escola um ambiente nocivo também, por causa dos bullying, né? Porque, tipo, assim, uma criança que é negligenciada ou que é abusada na sua casa, ela vai chegar na escola e vai mostrar aquilo que ela recebe, né? Que nós damos aquilo que nós recebemos. Então é isso assim. Uma criança que tá bloqueada, que tá transtornada, vai chegar e vai causar o transtorno também, né? E olha, e importante também salientar que nem sempre os traumas de infância irão se configurar num transtorno psicológico severo. Eles podem se apresentar de forma sutis, mas com causa de impactos significativos na vida, né, dessas pessoas que são afetadas pelo trauma. Então, gente, vocês estão vendo que eu tô lendo porque eu escrevi antes, porque como eu tô começando agora eu fico um pouco nervosa, né? Ainda e acabo me esquecendo das coisas, né? Mas isso vai melhorando com o tempo, né? Então, tenho meu rascunho aqui para ir lembrando das coisas. E na vida pessoal, um trauma de infância, ele pode afetar a pessoa, pode crescer insegura, ansiosa, depressiva. E na vida adulta, faz com que as pessoas tenham dificuldade para manter relacionamentos saudáveis, para trabalhar e até mesmo para cuidar de si mesma, né? Porque cuidar de si mesma tá ligado com a autoestima, com o amor próprio, né? A pessoa não se ama, a pessoa não se cuida, a pessoa acha que não é importante, porque muitas vezes ouviu isso, né? Você não é importante, agora eu não tenho tempo, preciso fazer isso agora, deixa isso para depois. E isso vai causando na pessoa a baixa autoestima, né? O amor próprio muito baixo. A pessoa não se ama, né? Começa a dar mais valor para outras coisas do que para si própria, né? E na relação familiar, esses problemas eles podem ser vistos, sim, as crianças pode se manifestar através da violência, do isolamento social e da dificuldade de expressar emoções. É igual eu estava falando, aquelas crianças que se fecham, que se guardam, né? E acabam ficando nervosas, estressadas, não pode falar, já estão irritadas com tudo, né? Na vida profissional, isso pode afetar de diversos fatores, né? E pode levar à insegurança, pode interferir significativamente na forma como estabelecer relações, né? No trabalho e como se relacionar com os colegas de trabalho, né?
E a vida social também. A pessoa que sofreu um trauma na infância pode desenvolver problemas para se relacionar com os outros, com as outras pessoas, sentir-se isolada e ter dificuldades para confiar nos outros. E esses problemas podem afetar negativamente a vida social do indivíduo, interferindo em sua capacidade de manter relacionamentos saudáveis e de participar ativamente da sociedade. Né? Eu sou um exemplo disso. Né? Assim, hoje eu estou trabalhando isso em mim para que eu melhore nessa área, né? Na vida social. Porque era difícil, gente. Era difícil, mas a gente vai melhorando. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a rejeição, né? Que é o trauma da rejeição. O trauma da rejeição, ele é geralmente algo muito doloroso, né? Um trauma muito doloroso, muito difícil e que acaba criando um sentimento de insegurança, né? Carinho e compreensão são fundamentais, né, pra gente, pra criança se desenvolver adequadamente e com segurança emocional, né? Sem isso, independente do capaz que seja, se sentirá inferior a tudo e a todos. O trauma da rejeição, ele faz com que a pessoa se sinta inferior, né? Se sinta inferior, se sinta injustiçada por tudo, né? Deixa eu achar aqui, gente. Onde que eu tô? Aqui. Como que é a máscara da pessoa que tem esse trauma da rejeição? A máscara do escapista, né? Ela geralmente é criada pelo genitor do mesmo sexo. Se for uma menina, ela foi criada pela mãe. E se for um menino, foi criado pelo pai, geralmente. A pessoa se julga sem valor, sem direito de existir, passando muito tempo fechado em seu mundo. Por se considerar inútil, passará bastante tempo tentando ser perfeito, pois assim ela será alguém de valor, né? Então, a pessoa que também possui rejeição, ela, quando for adulta, ela dificilmente se alegrará ou se sentirá satisfeito por suas conquistas, o que dificultará sua relação com os demais em todas as esferas da sua vida. E também, gente, um dos mecanismos de defesa que uma pessoa rejeitada ela tem é aquilo de que pode sempre acontecer algo ruim. Tipo, se ela está num relacionamento e ali tá tudo bem, o relacionamento dela tá tudo bem, tá correndo tudo numa boa, tipo, se tá namorando, tem sinais de que vai ficar noiva, vai casar, geralmente a pessoa que tem esse trauma muito forte, esse trauma da rejeição, ela vai fazer o quê? Ela vai rejeitar. Ela vai terminar o namoro, ela vai fazer alguma coisa para acabar com aquilo, porque na mente dela, inconscientemente, vai acontecer alguma coisa de errado e ela vai sofrer de novo o trauma da rejeição. Então, um dos mecanismos de defesa é de rejeitar, por medo da rejeição. E realmente é isso. Por isso que a pessoa acaba se isolando, a pessoa acaba ficando mais sozinha no seu mundo, porque
Porque qualquer coisa que der um sinal de que vai ser rejeitada, a pessoa tem medo e recua. Isso causa muitos bloqueios, né? A pessoa não consegue ir além na vida profissional, não consegue ir além na vida sentimental, sempre fica ali parada, estacionada no mesmo lugar, como se fosse uma zona de conforto, né? Que na verdade não tem conforto nenhum. E então é preciso buscar ajuda, é preciso trabalhar esses traumas para que a pessoa possa se desenvolver, a pessoa possa sair daquela prisão, né? Como se fosse uma prisão que tá ali, a pessoa sempre tentando romper e não consegue, e não sabe por que que não consegue. E quando vai buscar dentro de si, encontra-se essa raiz da rejeição dentro dela, né? Mas sempre lembrando que a palavra de Deus fala assim, ó, pode uma mãe se esquecer de um filho, porém todavia eu estou com você, né? Eu tenho teu nome gravado na palma da minha mão e eu jamais te rejeitarei, jamais te dançarei fora. Então, sempre lembrar que ali em Deus nós não somos rejeitados, né? Nós somos amados, nós somos acolhidos, somos aceitos. E buscar mesmo, buscar essa ajuda, buscar ajuda profissional, porque sozinhos é muito difícil, porque entender a raiz, da onde vem, buscar, né, buscar a cura interior, né, buscar a cura interior que nós precisamos, é muito importante para a gente poder romper naquilo que a gente sonha, né? Tem um alvo, mas muitas vezes é difícil acertar aquele alvo porque tem algo que puxa para trás, né? Então é muito bom buscar e encontrar a raiz, né? Desses problemas. Quero compartilhar com vocês, eu já tenho um vídeo gravado, né, sobre Saul, e uma palavra que Deus me deu. Um dia estava na igreja e o pastor estava pregando e leu essa palavra, e ele nem pregou sobre isso, mas ali, como se Deus tivesse aberto os meus olhos para que eu visse aquilo ali, não que esteja escrito lá na palavra, mas dá a entender, né? Que lá em 1 Samuel 11, 22 e 23, que a palavra fala sobre quando Saul foi escolhido como rei de Israel. E no primeiro momento ali, né, que ele foi escolhido, quando ele foi para ser apresentado ao povo como rei, ele se escondeu. Ele se escondeu entre as bagagens de uma carroça que estava. Por quê? Porque com certeza ele tinha esse trauma da rejeição. A palavra fala assim que ele era diferente do resto do povo ali daquele tempo. Ele era alto, muito alto. Ele era bonito. E às vezes o ser diferente, ainda que aos nossos olhos aqui seja algo bom, que ele era alto, ele era bonito, a Bíblia fala, né? Ele era diferente. Às vezes ele sofria algum tipo de humilhação, de bullying daquela época, vamos dizer assim, né? Quantas vezes na escola mesmo a gente não tem uma colega lá que é muito alta, vai chamar de girafa, né? Eu lembro, na minha sala sempre tinha. Eu era a pequenininha, sempre fui a pequenininha, eu era a menorzinha de todas. Mas sempre tinha, assim, as mais altas e o pessoal tirava sarro. E às vezes, naquela época lá também era assim. Então, muitas vezes, ele se sentia rejeitado. E ele se sentia inferior aos outros, né? E ele
e ele foi escolhido por ser rei por essas características dele, né? Exatamente por isso, porque ele tinha a aparência que um rei precisava. É, né, Murilo? Pode ser. Não sei como que era naquela época, né? Às vezes, né? Pode ser. Então, a gente tem que aprender que as nossas características são únicas, nós somos únicos, né? Não existe ninguém na Terra, não existe, nunca existiu e nunca vai existir alguém com a mesma íris que nós, com a mesma voz, o tom de voz que a nossa, com as mesmas digitais, né? Não existe ninguém. E então, Deus criou cada um para um propósito, né? Criou cada um para algo ali, um projeto que é especial, para que a pessoa precisa ser daquela forma que ela é, para aquilo que Deus tem, né? E muitas vezes a gente acaba retraindo e queremos ser como os outros querem que nós sejamos, né? Muitas vezes nós queremos parecer mais falante, sendo que não é. Queremos parecer mais quieta, sendo que é mais falante. Por quê? Porque as pessoas falam, ó, você tem que ser assim, para que você seja aceito, né? E como que uma pessoa que é alta, mais alta, né? A Bíblia fala que ele era mais alto do que todos, né? Lá em Israel. E ele era tímido, com certeza, com vergonha, né? Mas Deus viu algo bom em Saul, que ele escolheu ele para ser o rei. E ele foi escolhido de Deus, apesar de ter se deixado corromper mais para frente. Ele foi escolhido ali para ser o rei, para representar, né, o povo de Israel, né? Para ali proteger, como se fosse uma representação do próprio Deus ali, porque Deus, na verdade, era o rei, né? Então Deus escolheu o melhor da tribo, o melhor para ser representado, né? E Saul o medo foi tanto que fez que ele paralisasse, e o povo precisou tirar ele lá do meio das bagagens para que ele pudesse ser coroado como rei. E assim, muitas vezes é conosco também, né? Nós nos tornamos pessoas que muitas vezes não era para a gente ser. Ficamos presos entre bagagens que a gente vem carregando durante toda a vida, né? Bagagem de traição, bagagem de humilhação, bagagem de rejeição, de abandono, né? Cada bagagem que vem lançando palavras, né, crenças limitantes que lançam sobre as nossas vidas, né, como você não vai ser nada, ninguém vai gostar de você se você for desse jeito, ninguém vai querer casar com você, menina, desse jeito, você é insuportável, né, palavras que ferem a nossa alma, e isso vem como se fosse um carimbo, né, sendo impresso ali em nós, né? E nos moldando, vai nos moldando mais a nossa verdadeira essência, aquilo que vem de Deus, é totalmente diferente, né? Porque a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, as características de Deus existem em nós. As características do Senhor Jesus, elas estão em nós ali, né? Não é aquilo que os outros dizem que nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Então, se Deus, como que é Deus? Vamos fazer uma pesquisa. Como que é Deus? Deus é soberano, Deus é fiel, Deus é poderoso, Ele é forte, é corajoso, Ele é criativo. Olha o mundo que Ele criou. Então, tudo isso, todas essas características de Deus existem em nós, porque foi assim que Ele nos criou.
Então, muitas vezes a gente acaba se bloqueando e bloqueando os propósitos de Deus para as nossas vidas, né? Porque bloqueando os propósitos de Deus para as nossas vidas, porque a gente fica presa ali em coisas que nós ouvimos lá quando crianças, né? E isso tudo vai forjando a nossa vida. Mas a partir do momento em que nós abrimos os nossos olhos, conhecemos a verdade, que é Cristo, conhecemos a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus, cordeiros com Cristo, aí nós temos que tomar posse dessa identidade e começar a fazer aquilo que Deus tem para nós, né? Não ficar atrasando os propósitos de Deus para nós, porque é nós mesmos que atrasamos isso, né? E é isso, gente. Eu comecei falando de uma coisa, fui para outra, mas Deus sabe que é o Espírito Santo que conduz, né? E eu creio que coisas melhores virão e nós vamos fluindo aí, né? Hoje foi só a primeira live, né? Que é aquela outra da semana passada, não conta, né? Aquela lá eu só entrei para mim perder o medo, né? Uma barreira que eu rompi aquele dia, porque eu tinha medo de entrar ao vivo aqui e ficar travada, sem saber o que falar. Tá um pouco travada ainda? Tá, né? Vamos ser sinceros. Mas a gente vai melhorando em nome de Jesus e vai fluindo, né? Eu quero agradecer a vocês, cada pessoa que esteve aqui. Vocês são muito importantes e agradecer mesmo que vocês estavam presentes aqui, ficaram ouvindo aí, né? Melhorei, né, Ju? Melhorei. Ô, Júlia, também te amo, tá? Obrigadão, tá? De estar aqui. Amo vocês. E espero que essa palavra, de alguma forma, tenha impactado aí a vida de vocês, né? Possam ter entendido um pouquinho sobre os traumas da infância, que eles afetam a nossa vida e afetam mesmo, porque eu mesmo sou uma prova disso, né? Que achava que não tinha trauma nenhum, mas descobri que possuía vários traumas, mas que pode ser ressignificado, que pode ser mudado, que a vida pode ser transformada e há esperança, né? Vamos colocar os nossos olhos em Deus, que dele que vem toda a cura, toda a sabedoria e tudo, né? Tudo vem dele, tá? Obrigadão, gente. Fica com Deus. Um beijo para vocês. Amo vocês, tá? Tchau. Sei lá.